Você já chegou numa posição e não sabe o que fazer? Esse vídeo é para você que eu vou ensinar 6 perguntas que vão te ajudar a tomar uma decisão na sua partida. Cara enxadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 perguntas que vão ajudar você a tomar uma decisão na sua partida. Se você ainda não é inscrito no canal e caiu pela primeira vez nesse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, porque pode ser que se você não se inscrever, você não vai receber recomendações boas igual esse vídeo que você está vendo hoje. A partida de hoje é uma partida clássica, uma partida que você já deve ter visto alguma vez na sua vida aí como jogador de xadrez. Se não viu, é importante que você conheça. E se você já viu, reveja ela, porque eu vou mostrar por uma ótica diferente e garanto que vai trazer um ensinamento novo para você hoje. Seguinte, nessa partida, o Paul Morphy, que é um dos jogadores mais fortes aí na época de 1850, enfrentou dois jogadores, né? O Duque e um Conde. Não eram jogadores fortes, mas eles estavam jogando duas pessoas contra uma. Veio o cavalo F3 e D6. Essa aqui é a defesa Philidor. Eu não recomendo jogar Philidor, mas acontece que as brancas muitas vezes jogam errado, tá? Muitas vezes joga o lance bispo C4. Esse lance não é bom, porque bispo C4 permite as pretas jogarem C6 e D5, ganhando um tempo nesse bispo. Então, aqui o melhor lance é D4 e foi assim que o Murphy jogou. Veio bispo G4. E esse lance aqui é um lance um pouco estranho. Primeiro porque o bispo ele vai para uma casa que está sem defesa. Geralmente esse lance é acompanhado de cavalo F6. E fica um pouco estranho esse bispo aqui. Pode ter temas táticos nessa posição. Aqui fez a captura. E as pretas para não perderem um peão, né? Caso fizesse peão captura, teria dama captura, rei captura e cavalo captura. Podendo até levar um duplo na posição. Então, decidiu aqui fazer bispo por cavalo, dama por bispo e peão captura. E com poucos lances, as brancas aí já estão com um par de bispos na posição. E aqui ele jogou bispo C4, né? Tá ameaçando o mate do pastor na cara dura aqui da posição. Veio cavalo F6. E aqui você vai perceber que temos um peão sem defesa e duas peças apontando para F7. Então, por que não jogar dama B3, que ameaça dama B7 e bispo por F7? E aqui para defender, não tem como defender os dois pontos, jogou dama E7. O que acontece nessa posição? Tem duas maneiras, quer dizer, três maneiras de continuar aqui. Uma delas é o lance que o Murphy fez, foi cavalo C3. Outra opção seria dama por peão, mas depois de dama B4, dama captura, bispo captura e C3, seria uma posição que estaria melhor as brancas, mas teria muita luta ainda, teria bastante jogo pela frente, a vantagem é apenas de um peão. Outra possibilidade seria bispo por F7, dama por F7 e dama por peão. Porém, aqui as pretas teriam contra-jogo com bispo C5, mas captura torre e roque, e com certeza não é tão confortável jogar de brancas essa posição. Ainda mais um jogador que ataca bastante, como é o caso do jogador de brancas. Então ele não se sente bem sendo atacado. Aqui joga cavalo C3. Veio C6, que defende aqui o ponto B7 agora. Fez bispo G5. E B5. E esse lance aqui é um tanto quanto suspeito. O que acontece? As pretas aqui têm muita dificuldade de sair com as peças, né? Talvez B6 seria uma opção melhor aqui na posição. Mas B5 é um lance que abre totalmente a posição e fica difícil de jogar, porque tem cavalo por B5, peão por B5, bispo por B5 e cavalo de BD7. E aqui ele faz um lance muito interessante, que é o lance roque longo, porque evita aqui totalmente uma possível troca de damas na posição, né? E esse aqui é um momento bem importante para a gente entender quais são as 6 perguntas que você deve fazer numa posição. O que acontece? Você aqui praticamente você percebe que desenvolveu peças, ficou bem na posição, tomou algumas decisões difíceis, né, como ceder o cavalo, quer dizer, trocar o cavalo por 2 peões, né, e chegou nessa posição aí. O que é importante você se perguntar e avaliar das 6 perguntas? Eu vou abrir aqui para você.
Temos aí 6 perguntas que são extremamente importantes. Primeira pergunta: o rei adversário está rocado ou está no centro? Por que isso é importante? Porque dependendo da posição, geralmente um rei centralizado, você consegue atacar muito bem, trazendo as suas torres para o meio do tabuleiro. Segunda pergunta: esse rei possui peões na frente? Independente de estar rocado ou não, ele possui peões? Se possui peões, ele tem uma barreira e essa barreira vai precisar ser destruída. Tá? Terceiro passo: esses peões estão avançados ou estão na base? Por que essa pergunta é importante? Quando os peões estão na base, é mais fácil atacar com peças. Quando esses peões avançam, é mais fácil atacar com peões. Então, essa é uma outra informação importante para você guardar. Ponto 4. Você possui quantas peças atacando? Ponto 5. Seu adversário possui quantas defendendo? E por que isso é importante? Se você tem mais peças atacando que seu adversário peças defendendo, você tem totais condições de atacar essa posição. E o ponto 6, você pode romper a posição? E aí, se você conseguir responder sim para alguma dessas perguntas, tem grandes chances de acontecer algum ataque nessa posição, nesse momento que você está avaliando. E a segurança dos reis é algo mais importante no tabuleiro, porque com apenas você pode ter material a menos, mas se o rei adversário está inseguro, você tem grandes condições de vencer uma partida. Então vamos voltar aqui para o tabuleiro e vamos fazer essas perguntas, né? Primeiramente, o rei não está rocado, então esse aqui já é um ponto positivo para você atacar. O rei não possui peões na frente, tá? Não dá para considerar o peão de E5 como uma proteção ao rei. Você percebe que nós temos 1, 2, 3 e tem uma dama que pode chegar para atacar. Tem praticamente quase 4 peças atacando e tem uma torre de reserva aqui chegando para atacar. A gente tem quase 5 peças chegando aí nas proximidades do rei. E defendendo, ele tem 1, 2, o próprio rei e o cavalo. Tem 4 peças. Bom, então a gente está vendo que os ataques, a gente tem condições de trazer mais material para atacar do que ele trazer material para defender, né? Porque esse bispo e essa torre não vão ajudar na defesa desse rei. Então aí que está a grande condição. Quando você chega numa posição dessa, você entende que você pode atacar e que você deve atacar. E se você precisa de mais peças atacando do que peças defendendo, por que não se livrar um pouco das peças e trazer a outra torre para o ataque? Você tirou uma peça dele e trouxe uma nova sua para o ataque. Agora, as circunstâncias são outras, porque veio dama E6, bispo por D7 e cavalo por D7. Essa aqui é uma das posições mais famosas que existem na história do xadrez, e aquela que eu comentei com você. Você viu que a posição deu uma limpada, agora a posição ficou um pouco mais simples. Você tem agora 3 peças atacando e ele tem 2 peças aqui defendendo o cavalo, né? Praticamente, o cavalo nem dá para considerar muito como um defensor do rei. Então você percebe que a posição está muito, muito boa para as brancas. É o momento de você imaginar um mate na posição. E como que você faz isso, né? Você vai treinando padrões de mate, tem vários livros, vários sites que você pode fazer isso. O próprio Lichess tem isso também. E aí você vai tentar imaginar uma imagem do mate, algo mais ou menos semelhante a isso aqui. Esse aqui é o famoso mate ópera, que foi o mate realizado na partida. Você tem uma torre e um bispo dando mate no rei. E você tem que procurar isso no tabuleiro. Então vamos voltar aqui para a posição. Você tem que imaginar a sua torre aqui em D8. Para alguns jogadores isso vai ser fácil, talvez você conheça a posição. Mas se para você não é fácil, não fique assustado. Você precisa fazer torre D8 para dar mate. E como que você resolve isso aí? Você pergunta quem atrapalha o mate. Quem atrapalha esse cavalo? Então se você tirar o cavalo daqui, conseguir tirar ele da posição, você dá mate. E se você fizer isso de maneira forçada, melhor ainda. E aqui tem o brilhante lance dama B8. Depois de cavalo captura, torre D8 e mate na posição. Tá certo? Viu como que não é difícil e você consegue resolver independente do rate que você esteja. Se você está com 1000, 1200, 1300. Independente do rate que você esteja online, você consegue entender essas posições e vai passar a considerar esses tópicos que eu marquei aqui. Tá certo? Então não esqueça de deixar um like nesse vídeo, isso aí ajuda bastante a chegar em mais pessoas no YouTube, entender que é importante indicar para mais enxadristas e lembrar você que na próxima segunda-feira, às 6h04, teremos live, nossa aula ao vivo semanal, toda semana. Um forte abraço para você, fica com Deus e até mais!